Nós já falamos muito sobre isso, muito sobre isso. E é uma discussão que sempre tem uma questão para ser resolvida. Nós temos a necessidade de uma melhor ocupação das áreas no país, mas nós não podemos, para ocupar melhor as áreas no país, nós não podemos negar o direito à propriedade privada, né, Luiz? Senão vai avacalhar tudo, né, Luiz? Você chegar e tirar o direito da propriedade privada, não adianta. Tem gente que fica defendendo esse tipo de invasão. Eu pergunto, se invadir o seu apartamento, você vai ficar feliz? Porque só pode acontecer isso. Mas essa questão, Paulo, ela não se trata nem de opinião só. A gente já falou muito, já deu muita opinião sobre isso aqui, mas ela é uma questão constitucional. Você tem direito à propriedade privada constitucionalmente, você tem esse direito. Se você está com a sua documentação regularizada, se não está, é outra conversa, mas mesmo assim não dá a grupos armados ou não, o direito de invadir aquele terreno simplesmente. Existe a justiça para isso, existem processos para você provar que aquela terra não é de quem diz que é. Mas no momento que essa pessoa tem a documentação e ela constitucionalmente tem o direito de estar ali, você não tem direito de invadir. Agora, a gente fala dessa questão das invasões ou ocupações de terra, como queiram, serem também pontes ideológicas. No governo Lula, a média, os dois primeiros governos Lula, lá atrás, a média era de 246 invasões por ano. No governo Dilma, essa média caiu, principalmente por causa do último ano, né? No ano que estava tendo o processo de impeachment, houve um número bem menor de invasões, mas a média foi de 161. E, curiosamente, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, essa média era muito maior. Aí fica a discussão, foi feito, essa média diminuiu nos governos Lula e Dilma, porque foi feito alguma coisa em prol da reforma agrária e isso deu algum resultado e por isso reduziu, ou reduziu por questões ideológicas? Eu nunca vou conseguir responder essa pergunta, Paulo, porque a gente não consegue ter esse debate, infelizmente, nem com o lado que apoia o movimento movimento rural sem terra, nem com o lado que critica. O Kertzmann balançou a cabeça na hora que você estava falando aí. Eu queria saber por que ele balançou a cabeça. Diga lá, Ricardo. Eu balancei a cabeça porque o que o Luiz falou é extremamente relevante, Paulo. Esses dados, e você vai pegar isso ao longo da história, todos eles são manipulados e utilizados pelo governante de turno em seu favor. E aí a questão, a questão primordial é justamente essa. Por que um governo de um governo para outro sobe ou diminui? É óbvio que as questões políticas estão diretamente ligadas, porque a gente sabe que o MST, o MTST, que é mais atuante em São Paulo, capital, Vila Campesina, todos esses, vai me perdoar quem não gostar do termo que eu vou usar, mas todas essas quadrilhas, esses grupos criminosos, todos eles são intimamente, umbilicalmente ligados ao PT, ao PSOL, ao PCO, a esses partidos de extrema-esquerda. Esses grupos são financiados, inclusive, com dinheiro público, oriundo de prefeituras e de governos estaduais, quando não federal. Quando tem gestão do PT, por exemplo, como foi no período Lula e Dilma. Por que essas invasões caíram drasticamente nos anos Bolsonaro? Não porque aumentou o rigor da lei, porque não a lei é a mesma, não porque aumentou o policiamento preventivo, porque isso não ocorreu, é porque secou a fonte de financiamento dessa turma. E começou a haver um rigor maior na questão da retomada de posse desses imóveis invadidos. Ô Paulo, a questão da justiça nisso tudo é fundamental. Quando o governador diz que tem esperança, espera que a justiça atua, ele pode pegar o banquinho e esperar sentado, porque ou a justiça não atua, ou quando ela atua, as forças policiais não conseguem, Paulo, fazer a retomada de posse. Eu dei um exemplo disso esses dias, eu vi acontecer com um conhecido no Pará. Eles tinham uma propriedade rural a 300, 400 quilômetros de Belém. Essa propriedade foi invadida. O município localizado perto dessa propriedade tinha 2 ou 3 policiais militares, não tinha efetivo para poder combater os invasores. Dependia das forças policiais de Belém se deslocarem até lá para poder fazer isso. E é óbvio que o Estado, é óbvio que o governador do Pará não ia deslocar 300, 400 homens de Belém para o interior para poder fazer essa reintegração de posse. Então, quando a justiça decide, o que não é comum, também não tem jeito, porque, repito, não tem força policial para isso. O governador pode pegar o banquinho dele, porque ele não vai assistir uma melhor atuação nesse sentido. O Ricardo está lembrando de uma questão da legitimidade desses movimentos que
representam aí aqueles que não têm casa, os que não têm terra. Ele falou de um outro movimento. Esses movimentos, eles não têm identidade jurídica. Isso é uma coisa muito séria. Você não consegue nem responsabilizá-los juridicamente. Os dirigentes desses movimentos, existe um deles aí que anda de caminhonete importada e que esbanja em restaurantes caros e que fuma charutos cubanos e que bebe vinhos de primeira linha e que é um dos líderes das invasões. Todo mundo sabe quem é esse sujeito. Só que ele tem o seu CPF e a sua identidade protegida porque ele está escondido, ele fica tapado atrás de um movimento que é ilegal. Então, se você fizer qualquer coisa, você que está aí me assistindo agora, se você fizer qualquer coisa que te leve ao rumo da ilegalidade, se você tiver um CNPJ, seu CNPJ vai estar comprometido, se for alguma coisa feita através desse CNPJ. Senão o seu CPF vai ser comprometido. O seu CPF vai ser envolvido. Nesses casos, desses líderes de movimentos de ocupação, essas pessoas nunca fizeram nada. Eles incentivam as ocupações, e eu estou dizendo isso aqui e afirmo isso para quem quiser ouvir. Eles incentivam as ocupações. Por exemplo, a invasão da Fazenda Aroeiras foi feita com um mote canalha, que era o Dia Internacional das Mulheres, e eles puseram mulheres à frente para invadir a fazenda. Então, tudo isso faz parte de uma estratégia dissimulada, uma estratégia que tenta legitimar movimentos criminosos. São movimentos criminosos de invasão. Sem contar, Paulo, só uma coisa importante aqui, que nós já vimos cenas no passado de invasões sendo feitas com crianças estando junto, né? Se você expõe uma criança, sua criança, seu filho, a qualquer tipo de risco, você perde a guarda dele, porque existe um Estatuto da Criança e do Adolescente, mas parece que se esquecem de aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente nessas situações. É a mesma história o uso de mulheres como escudo e como justificativa para fazer um ato que pode não ser legal. Por que eu estou dizendo pode não ser legal? Não foi julgado, né, gente? Então, se não foi julgado, está sendo a força de liminar até agora, a gente não pode dizer que não foi legal naquele caso específico. Acredito que não tenha sido, como não foram vários outros. E essa onda de invadir fazenda produtiva também não vem de hoje, né? Já fizeram isso outras vezes, já foi provado que foi feito outras vezes. O problema é que a justiça não tem um mecanismo técnico para fazer avaliação e não existe um órgão no Brasil que não seja contaminado para fazer essa avaliação, né? Então a gente está à mercê desses arroubos ideológicos. Ô Luiz, me permita discordar, cara, frontalmente. Não tem que esperar decisão judicial para dizer que uma invasão é ilegal. Invasão é sempre ilegal. Essa história que eles costumam alegar de uso social da propriedade, esse uso social da propriedade, ele tem que ser declarado judicialmente, tem que haver o devido processo legal. E tem órgãos de Estado, você tem INCRA, tem Ministério, nem sei se ainda existe isso da reforma agrária e tudo mais, responsáveis por isso. Uma invasão é ilegal. Talvez tenha expressado mal, Ricardo, porque não é realmente esperar o julgamento, né? Mas esperar a verificação. A fazenda, a propriedade, ela é realmente privada? Ela tem a documentação dela toda registrada, em dia e correta? Se for uma área pública, é uma situação diferente de se for uma área privada. É só, crime. Na verdade, é crime também. A invasão de uma propriedade pública também é crime, Luiz. A gente viu isso acontecer agora, dia 8 de janeiro. Exatamente. Né? Ano passado, porque eles próprios não consideram invasão, né? Em muitos casos, eles consideram ocupação, especialmente nessa discussão se a área é produtiva ou não. Existe uma discussão judicial, gente. Eu não sou. Existe uma discussão judicial. Como eu falei, na minha opinião, é óbvio que é ilegal. Eu também acho que é ilegal. Mas o que eu estou dizendo é que eu não posso gravar um negócio que a justiça não. Só que aí eu tô achando que é uma filigrana da língua portuguesa. Porque invasão e ocupação. Invasão e ocupação, nesse caso, me representa a mesma coisa, na minha opinião. E você está falando, por exemplo, você lembrou das invasões em terras que são produtivas? Lembre-se o que se fez na Embrapa, na Bahia, com mudas que estavam sendo preparadas para serem desenvolvidas para garantir a produção com qualidade do plantio daquelas mudas e que foram todas destruídas pela invasão do movimento dos trabalhadores sem terra. E aí eu acho interessante, Kertz, meio você lembrou bem, e é bom para a gente provocar quem está aí querendo discordar da gente e está faltando um argumentozinho para discordar. Vamos lá, então.
O dia 8 de janeiro é considerado por aqueles que defendem o MST como uma invasão. Invasão do Congresso Nacional, do Palácio do Alvorada e do STF. Por que as invasões em terras que são de propriedades privadas não são consideradas por esses mesmos, que consideram invasores, aqueles que foram a Brasília, por que não são considerados invasores por essas mesmas pessoas? Só para perguntar, diga lá, Kertzmann. Primeiro eu te respondo essa pergunta aí, porque um gambá cheira o outro. Ô Paulo, você manteve no anonimato, eu vou respeitar o anonimato que você manteve, a respeito do nome do líder criminoso desses grupos criminosos. Eu queria lembrar que esse líder criminoso foi agraciado com uma medalha de honra do governo mineiro na época do ex-governador Fernando Pimentel. Este líder criminoso, ele já foi fotografado em restaurante 5 estrelas de São Paulo com um Rolex no braço. Este líder criminoso, Paulo, ele muitas das vezes, ele se aproveita dessas pessoas que ele utiliza como massa de manobra, que são verdadeiros gafanhotos, porque eles vão para uma área privada, ocupam essa área, invadem e ocupam essa área, depois de alguns anos recebem o certificado de posse dessa área, depois comercializam ilegalmente, porque é contra a lei, essa gleba que receberam, e como gafanhotos pulam para outra para fazer isso de novo. E este líder criminoso é que intermedia esses negócios e ganha dinheiro com isso. É uma pena. Se você quiser, eu mantenho o anonimato, senão eu falo o nome dele. Não, pode manter, pode falar, mas é porque eu não falo o nome dele, porque eu não gosto. O João Pedro Stedley, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Ele mesmo. Ganhou medalha de honra aqui do ex-governador Fernando Pimentel. E esse senhor que você está falando aí, ex-governador, que é uma vergonha para Minas Gerais, saber que foi governado por esse senhor, eu acho vergonhoso Minas Gerais dizer que teve Fernando Pimentel como governador. Eu, inclusive, se pudesse, faria alguma coisa para tirar o nome dele da relação dos governadores de Minas Gerais. Porque foi o pior governo que esse Estado, pelo menos desde que eu estou aqui em 1978, foi o pior governo que esse Estado experimentou. Nada foi mais desastroso que o governo de Fernando Pimentel. E esse mesmo governo de Fernando Pimentel deu na cidade administrativa espaço para que o MST tivesse um escritório dentro da cidade administrativa. Então vamos falar coisas corretas. Esse senhor João Pedro Stedley, ele só toma vinhos finos, só fuma cubanos, agora parece que parou de fumar. O seu carro é uma dessas super, mega, hiper caminhonetes. Esse senhor se aproveita e usa como massa de manobra pessoas que invadem a terra. E vou além, dizendo aonde? Perto de Itatiaiuçu, em Santa Terezinha de Minas, existe lá um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Aqueles que originalmente ocuparam a terra já venderam ilegalmente e foram para outras ocupações. Eu quero que alguém me desminta sobre isso. Vamos lá, estou dando o direito de você me desmentir. Porque isso eu sei, Paulo, desmentir, Paulo, eu não desmentiria, mas eu acho que é importante fazer o papel de advogado do diabo só e ponderar o seguinte: você não pode culpar a janela pela paisagem, né? Você não pode dizer que a reforma agrária, o tratado sobre a terra, eu não estou falando de invasão, Kertzmann, antes que você brigue comigo, mas a reforma agrária legal feita pelo poder público, que ela seja desnecessária, né, ou que ela seja menos importante, porque uma maioria ou uma minoria, ou seja lá qual for a proporção, tratem isso com ilegalidade. Né? O que eu acho que tem que ter é um controle decente, uma lei que faça com que a pessoa não deixe que a pessoa tenha o direito de revender a propriedade que ela recebeu do governo e que ela use essa propriedade para o fim de produção. Né? Não deixa, eu sei que você não disse isso, Paulo. Eu só estou dizendo que daqui a pouquinho no Cavapó aí, reforma agrária aí, o cara vai vender a terra da reforma agrária. Não torna menos importante a necessidade de se ter uma reforma agrária num país do tamanho do Brasil, não. Tem que ter. Do mesmo jeito que fazer política. A reforma agrária tem que ser feita no Congresso, executada pelo Poder Executivo, com a fiscalização do Judiciário. Isso eu sou plenamente a favor. Invasão não passa por isso, né? Eu acho que essa é a questão. Não.